Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Que oportunidade maravilhosa de Deus para nós podermos estarmos juntos compartilhando a sua doce e maravilhosa palavra, que sempre vem com a intenção de nos ajudar, querido, nos levar mais próximo do nosso Jesus. Então abra o seu coração, abra bem os seus ouvidos, permita que o Senhor fale com você, permita que essa ministração desça até o seu coração naquela área onde você precisa ter a ajuda de Deus. E você vai perceber que o Espírito Santo, que é o nosso amigo, que é o nosso orientador, aquele que mora dentro do nosso espírito, ele vai trazer a direção que você precisa para esse momento. É assim que o Senhor faz, querido, conosco. Muitas vezes a gente está esperando, uma resposta específica de Deus para uma situação específica que nós estamos vivendo. E o Senhor vem falando sobre outro assunto que no primeiro plano parece não ter muita conexão com o que a gente está vivendo, mas quando nós permitimos que essa palavra entre dentro do nosso coração, o Espírito Santo começa a fazer algo maravilhoso dentro de nós. E lá na frente a gente vai perceber toda a conexão que realmente tinha aquela palavra conosco. Por quê? Porque a verdade suprema é que o Senhor nosso Deus conhece as nossas necessidades muito melhor do que nós mesmos. Então a gente tem algo como necessidade, mas se Ele está mostrando um outro caminho, eu te aconselho, vai por esse outro caminho, que vai ser melhor para a sua vida, que vai trazer realmente o refrigério que você precisa. E nós estamos dentro da nossa série, deixar tudo por Jesus, que é baseado ali naquela conversa que ele teve com o príncipe rico, de Lucas capítulo 18, do versículo 18 até o versículo 30. E nós estamos finalizando essa aqui é a última semana da nossa série, nós estamos trazendo. E eu queria fechar essa série, queridos, justamente com os últimos versículos, os versículos 28, 29 e 30. E a proposta de nós conversarmos um pouquinho hoje é colocar a nossa vida em perspectiva e em função da eternidade, que é justamente isso que o Senhor Jesus ele acaba trazendo para nós dentro dessa palavra. Ele finaliza falando sobre isso, que tudo aquilo que ele estava fazendo era justamente para levar-nos para viver em função daquilo que é eterno, daquilo que realmente não terá fim. Tudo que existe nessa vida, todas as preocupações, as adversidades, tudo aquilo que grita por um espaço dentro do nosso coração de prioridade, de importância, realmente vai ficar nessa terra, porque se for daqui, vai ficar realmente aqui. Mas aquilo que é eterno, que o Senhor nos ofereceu através da salvação, isso vai durar para sempre. E é isso que tem que ter o lugar maior dentro do nosso coração, a proporção maior dentro de nós. E todas as nossas ações, pensamentos, emoções, comportamento, intenções, motivações e tudo que existe precisa estar focado, vivendo a perspectiva desse reino eterno e também vivendo em função a cada dia da eternidade, queridos. E falando um pouquinho sobre a nossa série, nós começamos falando sobre a gente deixar aquilo que é bom nessa terra para buscar o bom ou bem absoluto, que é o nosso Deus. Depois a gente falou um pouquinho, queridos, sobre nós termos ouvidos que sejam justamente não carnais, mas espirituais. Falando sobre ainda te falta uma coisa, Aquele príncipe não gostou muito de ouvir que ainda faltava uma coisa para ele, porque os seus ouvidos eram carnais. E alguém que deixa tudo para seguir a Jesus, ele permite que o Espírito Santo desenvolva esse ouvido, essa escuta espiritual em sua vida. Na semana passada falamos um pouquinho sobre não ter medo de lidar com o impossível, porque se nós estamos falando do plano eterno, nós estamos falando em seguir a Jesus, querido. Jesus, ele é o Deus do impossível, Então nós não podemos ter medo dos impossíveis em nossas vidas. E hoje
eu queria finalizar falando um pouquinho sobre nós vivermos em função do que é eterno em nossas vidas. Ali está escrito em Lucas capítulo 18, versículo 28 até o 30, está escrito assim: E diz Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura a vida eterna. Queridos, o Senhor está falando aqui, Ele está finalizando aqui, justamente falando sobre o processo da salvação para os nossos corações. Ele veio trazer a salvação para nós, através do seu sacrifício ali na cruz do Calvário. Então toda a sua vida, todo o seu ministério gira em torno desse reino dos céus que virá até nós, através da salvação, através da sua morte e também da sua ressurreição. Então, ele está falando e dando o contexto final sobre essa proposta que ele tem, que é uma proposta, a princípio, para ouvidos carnais, tão difícil de receber, como foi para aquele príncipe, também estava sendo difícil para aqueles discípulos assimilarem tal coisa. Você percebe que na semana passada nós falamos um pouquinho, que eles falam assim: nossa, mas então quem é que pode se salvar, se nenhum rico pode se salvar, quem é que pode se salvar? E aí Jesus ele vem e fala sobre justamente aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Ele estava dando o contexto eterno, o contexto da salvação, onde a salvação é justamente a conclusão de tudo isso que ele está falando. Então esse texto, ele tem justamente essa proposta. Tudo que Jesus está criando aqui dentro desse texto, aquilo que ele está falando, tem como o resultado final ele falar da salvação, a salvação que ele veio trazer para nós, ou seja, o reino de Deus que foi colocado dentro de nós através do Espírito Santo que nos foi dado a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então esse é o grande objetivo que ele está trazendo aqui. Só que aquelas pessoas estavam apenas no âmbito material. E no âmbito material, realmente, essa palavra aqui do versículo 29, onde ele fala assim, que aqueles que tenham deixado sua casa, seus pais, irmãos, filhos, pelo reino de Deus, aquilo parece algo muito difícil para o coração daquelas pessoas. Porque quem é que tem a coragem ainda de deixar a sua casa, os seus pais, os seus irmãos, a sua mulher, os seus filhos, pelo reino dos céus? E aí ele fala assim, que não haja de receber muito mais nesse mundo. O que é maior, meu Deus do céu, do que a nossa casa, do que os nossos pais, do que os nossos irmãos, mulher, filho, ou seja, do que a nossa família? Até mesmo do ponto de vista cristão, isso seria uma aberração, Como que alguém pode deixar a própria família para viver uma outra coisa? Não casa aquilo que Deus fez, Ele fala que ele fez o homem para a mulher e a mulher para o homem, ambos serão uma só carne. Então Deus é o Deus da família. Como ele está pedindo para eu deixar a minha família para viver para o reino dos céus, e está ainda falando que eu vou receber muito mais nessa terra. Alguém que está com a sua visão e com a sua escuta apenas no mundo carnal não percebe daquilo que ele está falando, mas o que o Senhor Jesus está falando é sobre a vida eterna, queridos. Como que ele concretiza isso? No versículo 30 ele fala assim: e na idade vindoura a vida eterna. Ou seja, nós temos como resultado de nós deixarmos tudo para trás, para seguir o reino dos céus, em última instância, a vida eterna. A vida eterna não é algo que case simplesmente e tenha todas as suas respostas dentro do mundo material. Então, se a gente ficar pensando com a nossa mente carnal, sobre aquilo que Jesus falou, a gente nunca vai chegar a um denominador comum. Vai parecer realmente que as palavras de Jesus confrontam até mesmo com a própria proposta de proteger a família que o Senhor tem e traz em toda a sua palavra, quando ele fala sobre o assunto família.
Então, queridos, o que acontece aqui, nós temos que elevar também o nível dessa discussão, dessa conversa que Jesus está tendo, justamente em sintonia em convergência, em sintonia com o resultado final, que é a vida eterna. E isso ele justamente fala pela salvação. Através da salvação nós teremos então a vida eterna. É para onde nós estamos caminhando, querido. Esse corpo aqui, ele vai terminar um dia, como todos nós sabemos, todos nós temos essa certeza de que um dia nós não estaremos mais aqui. O nosso corpo, né, a gente vai acabar morrendo e ele não estará aqui mais. Mas nós continuaremos, e isso é algo extremamente importante que nós precisamos ter no nosso coração. Nós somos um ser espiritual que tem um corpo para caminhar nessa terra, viver em função do que esse corpo precisa exclusivamente. É um grande erro visando o nosso destino final, que é a vida eterna ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ali no céu, como Ele promete por toda a sua palavra, que é algo que o Espírito Santo assenta dentro do nosso coração. Então, o que é a proposta de Jesus? A proposta de Jesus é que nós aceitemos a sua vida, o seu reino, a gente passe a seguir Ele, visando e olhando para essa vida eterna que Ele tem para nós depois que essa vida acabar. Mas não só isso, Ele quer muito mais. Ele quer que a gente traga essa vida eterna, que é a certeza que nós temos no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, e isso nós acessamos apenas através da fé. Ele quer que a gente traga essa vida eterna para esta vida física, para este momento que nós estamos vivendo, que essa vida eterna, ela cubra essa vida física e que a gente passe a andar na esfera física olhando para a vida eterna e deixando que ela se manifeste por todos os lados dessa vida física, em cada área da minha vida, em cada situação pela qual eu passo, em cada momento pelo qual eu passo, em cada pensamento que vem na minha cabeça, em cada sentimento, em cada emoção. Ou seja, o reino dos céus, ele vai dominando a partir do momento que eu vou me rendendo ao trabalhar do Espírito Santo dentro de mim. Ele vai dominando a minha vida, de maneira que a minha mente, ela vai sendo alçada, a minha consciência de que eu sou um ser eterno e que eu estou aqui para cumprir um propósito, uma missão, ela vai se tornando clara dentro de mim. Com esse pensamento de que nós temos a capacidade de trazer a vida eterna que Jesus promete ao fim da nossa caminhada nessa terra, que a gente chegar ao nosso fim, encontrar a nossa morte física e aí a gente partir para essa eternidade. Ele fala assim que a gente pode trazer essa eternidade para que a gente viva. Afinal, ele fala também em Lucas que o reino dos céus está dentro de nós. O que significa isso? Isso significa que esse reino dos céus, ele tem como tomar conta de nós e oferecer uma resistência à vida secular, a vida do sistema que é imposta pelo sistema do mundo. Todas as pessoas vivem nessa terra que vivem nessa terra com a sua visão única e exclusivamente material, estão inseridas dentro do sistema do mundo, querendo ou não. Agora, a pessoa que está, como Jesus está dizendo aqui, deixando tudo para trás para o segui-lo, visando a vida eterna através da salvação que ele nos concede, essa pessoa tem como trazer aquilo que essa vida eterna propõe, que ela já tem para nós como certo, como real. Essa é a verdadeira realidade da vida, trazer para viver nesse ponto e começar a viver a sua vida, resolver os seus problemas, colocar os seus objetivos, colocar as suas conquistas, desenvolver os seus relacionamentos e todas as demais situações que aparecem na vida com a perspectiva eterna. Por isso que aí o versículo 30 faz sentido para nós, que o próprio Jesus fala que não haja de receber muito mais nesse mundo. Alguém que está vivendo apenas com a mente carnal, os ouvidos carnais, fala assim, como que eu vou ter algo maior do que a minha própria família, né? Vou deixar a minha família, vou viver o reino dos céus e vou neste mundo
ter. As pessoas até entendem que, não, quando eu morrer lá na eternidade, sim, eu vou ter algo que é maior do que todas as coisas dessa terra, inclusive a minha família. As pessoas até aceitam isso, mas aceitar que neste mundo a gente vai ter coisas maiores do que a família, que as pessoas não aceitam isso, porque não entendem com os seus ouvidos espirituais. O que significa isso, então? Quando eu trago, ou seja, quando eu vivo em função do reino, eu trago a eternidade para viver nessa terra. Eu sou um ser espiritual, eu tenho consciência disso. Eu estou sempre refletindo sobre isso. E eu tomo as minhas decisões a partir dessa verdade intrínseca dentro de mim, colocada por Deus dentro de mim. O que acontece, queridos? Acontece que nós começamos a regular a nossa vida a partir do que é eterno. Pronto, você acabou de encontrar essa resposta que você vai receber muito mais neste mundo também. Veja, para você viver o seu relacionamento com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus pais, com a sua família de um modo geral, em todos os demais âmbitos, profissional, dentro da comunidade como um todo, em qualquer área que você atue, você tem uma escolha de viver aquilo que o mundo está falando para você viver, ou seja, viver debaixo do sistema do mundo que nós chamamos de vida secular, aquilo que o mundo impõe. Então é possível você ter um casamento vivendo dentro do seu casamento o sistema do mundo. É possível desenvolver um relacionamento com o meu filho tendo como base a imposição do sistema do mundo. Viver como um profissional, tendo os meus negócios, como alguém que vive o sistema do mundo. Então sempre é possível viver o que o sistema do mundo, porque ele está impondo isso sobre as pessoas, e a grande maioria acha que essa é a vida, é assim que dá para viver, é só dessa forma que dá para ser, todo mundo fez, eu vou fazer também. Mas Jesus, ele chega com uma outra proposta. E se você trazer aquilo que é eterno, para que esse eterno cubra a sua vida física, a sua vida material, e você passe a viver intrinsecamente ligado ao que é eterno e colocando as regras, os princípios daquilo que é eterno, os valores daquilo que é eterno nessa existência. O que você acha que vai acontecer com a sua vida quando nós entendermos que, por nós sermos um ser eterno, um ser espiritual que não morre mais, desde que nós fomos feitos por Deus, nós passamos a ser eternos, queridos, imortais, ou seja, a gente não morre mais. Então, um ser que sabe que é isso. E aí ele fala assim, bom, já que eu sou eterno, então eu vou usar as coisas do reino eterno de Deus para viver essa vida. O que você acha que vai fazer dentro do relacionamento com a sua esposa, dentro do relacionamento com os seus filhos, com os seus pais, com a sua família, dentro do seu trabalho? O que você trazendo o céu para cada área da sua vida de maneira prática, experiencial, o que isso vai fazer com a sua vida? Te garanto, pela palavra do Senhor, que você vai receber muito mais nesse mundo. Você entendeu, queridos? Então é um elevar. Quando eu deixo tudo para seguir Jesus, eu deixo tudo para abraçar a salvação que Ele tem para mim, como devolutiva, Ele dá a oportunidade de eu aplicar os princípios, valores, as regras, tudo que há no mundo eterno onde Ele habita. Eu aplico na minha vida, e isso faz com que a minha vida em todos os sentidos seja valorizada. Eu entro em sintonia com o reino, eu entro em sintonia, queridos, justamente com a vida eterna, eu entro em sintonia com o Espírito Santo, e tudo na minha vida vai sendo acrescentado em sentido de amor, em sentido de esperança, de fé, de força, de ânimo para me resolver os meus conflitos em todos os sentidos. É isso que é receber mais neste mundo, é ter a oportunidade de usar as coisas que estão reservadas no reino dos céus, no mundo eterno, nessa vida, e é isso que Deus quer para você. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.